Olá, sexto, tudo bom? A aula de hoje é o início do uso do caderno 2, tá? E por isso que o nome do arquivo eu coloquei aula 1. A partir de hoje, todas as aulas eu vou numerar 1, 2, 3, 4, para ficar mais organizada essa parte do caderno 2, tá? Então, essa primeira aula a gente vai falar de matéria e suas propriedades. O universo todo é composto de matéria e energia. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, como terra, água, ar, madeira, ouro. Tudo isso aí é uma matéria. Energia é a capacidade de realizar um trabalho. Aí a gente tem cinética, energia luminosa, energia térmica, elétrica, magnética. Mas energia a gente vai falar mesmo mais lá pra frente. O assunto de hoje é matéria. Todas as substâncias são formadas por diferentes tipos de matéria. Matéria é tudo o que possui massa e ocupa lugar no espaço. Um corpo é uma porção limitada da matéria, uma quantidade de matéria. E um objeto é o corpo com uma função definida. Um exemplo, a madeira é a matéria. Um pedaço de madeira ou uma tora de madeira é um corpo. A cadeira é um objeto. O ferro, o vergalhão e uma panela de ferro. Mais alguns exemplos da matéria, do corpo e do objeto, tá? A matéria, ela é definida, como a gente já viu, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Eu não preciso saber qual é a função, qual é o tamanho, qual é a forma, não importa. Se tem massa e ocupa um lugar no espaço, é considerado matéria. Por exemplo, na madeira encontramos celulose e lignina, entre outros. A água do mar é constituída por cloreto de sódio, além de outros tipos de sais. Isso tudo aí é matéria. Vamos falar das propriedades da matéria? A matéria é caracterizada por suas propriedades, podendo ser gerais, que são quando são comuns a todas as espécies de matéria, não importando quais substâncias a compõem. E as específicas, que são quando dependem das substâncias que a formam, permitindo assim identificar e diferenciar os diversos materiais. Vamos falar um pouco de densidade. Densidade é a propriedade que relaciona a massa de um corpo com o volume que essa massa ocupa, também chamada de massa específica da matéria. Aqui é que a gente tem dois exemplos. O volume de 1 kg de algodão e o volume de 1 kg de chumbo. A massa é igual, mas o volume é diferente. A gente consegue perceber, né, que o algodão ele vai ter um volume aparentemente maior do que o do chumbo. Aí a gente tem, por exemplo, o mesmo volume, ouro e alumínio, comparando, mas a gente percebe que no mesmo volume a gente tem uma quantidade de massa diferente. Tudo isso depende da característica da matéria, é uma propriedade específica dela, tá? E a gente tem como definir a densidade desses objetos, desse material. Então, a massa é um corpo que corresponde à quantidade de matéria contida nele, só para a gente relembrar. E o volume corresponde à medida de espaço em que ele ocupa. Nas duas imagens, nós temos 1 quilo, sendo que o primeiro é 1 quilo de ferro e o segundo é 1 quilo de algodão, por exemplo. O volume do algodão é maior do que o volume do ferro, mas a massa é a mesma. Existe uma fórmula para a gente calcular a densidade, que é densidade, D minúsculo, é igual a massa dividido pelo volume. M minúsculo é massa, que é dada como unidade gramas, quilogramas e miligramas. E o volume, que é V maiúsculo, que é L maiúsculo, litro, ml, centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Então, exemplo. Se pesarmos 1 litro de água,
teremos como massa 1 kg de água? Vamos aplicar na fórmula. Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume. A barra aqui está simbolizando a divisão, tá? Então, a densidade, eu tenho 1 kg de água dividido por 1 litro. A densidade da água é 1 kg por litro, tá? Se eu fizer em gramas, aí eu tenho 1.000 gramas dividido por 1.000 ml, que dá 1 grama por ml. Tá? Então, seria a densidade da água. A densidade da água é 1 grama por ml ou 1 quilo por litro. Existe uma diferença, por exemplo, na água salgada e na água doce. O que vai variar aí é a densidade da água. Então, a pergunta é, por que na água salgada o ovo flutua e na água doce ele afunda? Porque a água salgada possui uma densidade diferente da água doce. A água salgada, ela é mais densa do que a água doce. E tudo aquilo que é mais denso fica no fundo e o que é menos denso flutua. Aqui a gente tem o ovo que tem uma densidade menor e vai flutuar. Vamos falar um pouquinho rapidinho de mudanças dos estados físicos da matéria. O material de vocês trabalha a temperatura de fusão e ebulição. Isso envolve mudanças de estado físico da matéria. Toda matéria tem um ponto de fusão. É aquele ponto em que ele inicia o processo de solidificação. No popular, eu diria que é congelamento. O início do processo em que ele sai do estado líquido para o estado sólido. A água, por exemplo, começa a solidificar a 0 graus Celsius, que é quando ela começa a congelar, tá? O ferro, ele fica em estado sólido a 1.533 graus Celsius. O ouro a 1.063 e assim vai na nossa tabela. Então, o ponto de fusão é o ponto em que o material, a matéria, ela entra no estado físico. E o ponto de ebulição é o momento em que ele sai do sólido, ou do líquido, perdão, e vai para o gasoso, que a água, que no caso é 100 graus Celsius. O álcool comum é a 78, cloreto de sódio só vai para o estado gasoso a 1.490 graus Celsius, o ferro a 3.000 e o mercúrio a 356. Só lembrando aqui a questão das mudanças aí de estado físico. Então, quando ele sai do estado líquido e começa a solidificar, esse processo aqui a gente chama de... Aqui, quando ele está chegando nesse ponto, ele tem uma temperatura de fusão, uma temperatura de congelamento. Alguns autores também chamam o ponto de fusão quando ele está saindo ele começa a sair do estado sólido para ir para o estado líquido. Tanto faz, ele indo ou vindo, tá? O ponto de fusão é o mesmo para eles, tá? E o de ebulição é quando está saindo do estado líquido e indo para o gasoso. Tá? Aqui a gente tem a demonstração de como são as partículas no estado sólido, líquido e gasoso. O sólido normalmente ele tem uma forma, tá? O líquido ele assume a forma de onde ele está sendo colocado e o gasoso não tem formato nenhum. Então, vamos lá se ligar nas orientações? Para casa, vocês têm atividade do parado obrigatório da página 9 para fazer, tá? E a nossa próxima videoaula será a correção dessa atividade. Tchauzinho, até a próxima aula.